Vamos aprender com a segunda carta de Pedro, é o título da lição 8 na classe dos adolescentes. Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor, sejam bem-vindos aqui ao nosso canal para mais esta interação entre professores, superintendentes e coordenadores da escola dominical, preparando a aula da semana. Fica comigo até o final, se não estiver inscrito no canal ainda, inscreva-se, ative as notificações, dá like no vídeo e deixe seu comentário, que é muito importante para nós. Também é importante você deixar aqui o seu compartilhar o link da nossa aula com outros professores. Faltam menos de 50 pessoas para atingirmos 30 mil inscritos. Me ajude a alcançar esta meta. Clica no botão inscreva-se, ativa o sininho também para o YouTube sempre te avisar quando tiver vídeos novos por aqui. Interaja com a plataforma, curtindo, se inscrevendo, compartilhando, porque isso mostra a relevância deste tipo de conteúdo e a plataforma apresenta isso aqui para mais pessoas também. Na descrição tem minhas redes sociais, incluindo meu WhatsApp, por onde eu atendo o seu convite da sua igreja, do seu departamento, para ministrarmos a palavra de Deus. Acompanhe-me no Instagram e no TikTok, Denis Pereira OFC, e você vai ver trechos de nossas pregações por lá. E aqui também tem alguns trechos de pregações. Bora pegar Bíblia, revista, papel, bloco de notas, vamos juntos preparar mais esta aula da escola dominical. Vamos aprender com a segunda carta de Pedro. O texto de 2 Pedro 1:2 diz que a graça e a paz estejam com vocês e aumentem cada vez mais por meio do conhecimento que vocês têm de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Nós vamos dar uma olhada que a vinda de Cristo e a necessidade de crescimento espiritual são temas importantes a todos os discípulos. A Bíblia diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Uma das coisas que mais me incomoda na igreja é aquelas pessoas que dizem assim: eu aprendi assim, e ponto final. Eu aprendi desse jeito. E a Bíblia diz: conheçamos e prossigamos em conhecer. Ou seja, conheça e continue conhecendo, e continue conhecendo, e continue descobrindo, e continue crescendo. E a escola dominical, ela tem este papel importante na nossa vida como um todo. Primeiro tópico, uma visão panorâmica da segunda carta de Pedro. Na saudação da carta, o autor se apresenta como Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, 2 Pedro 1:1. Dessa forma, ele demonstra tanto sua humildade ao se identificar como servo, quanto sua autoridade ao se qualificar como apóstolo de Jesus. Tá? Veja, esta carta ela é abrangente e genérica. Tá? Ela é abrangente e genérica. Tá? Dá uma ideia de que também os destinatários são os da primeira carta. Ele escreveu provavelmente de Roma, por volta de 66 a 68 a.C., pouco antes de sua morte. Vamos dar uma olhada em 2 Pedro 1, versículo 14 e versículo 15. Vamos olhar aqui, ó. 2 Pedro 1, 14 e 15. Sabendo que estou prestes a deixar este meu tabernáculo, como também nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Por isso, esforçar-me-ei diligentemente para que, após a minha partida, vocês mantenham sempre a lembrança de tudo isso. Então, muito provavelmente aí próximo da sua morte. Essa carta ela é escrita muito provavelmente para combater problemas internos na igreja local, que eram os falsos professores e os seus ensinos. Se o professor é falso, o seu ensino também o é. O apóstolo escreveu com a finalidade de alertar os irmãos e encorajá-los a crescerem na fé e no conhecimento de Jesus Cristo. Vamos olhar aqui, ó, 2 Pedro 3:18. Antes, cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória tanto agora quanto na eternidade. Amém. Será que nos dias de hoje existem falsos mestres? Será que nós, enquanto pastores, professores, devemos nos preocupar com falsos ensinadores que influenciam com muito mais ousadia e intrepidez por conta das redes sociais? Claro que tem falsos ensinadores.
É por isso que você, professor da escola dominical, que provavelmente é líder do departamento também, fala para mim aqui nos comentários se você também é líder. Irmão, eu também sou líder na minha igreja. Coloca aí embaixo. Eu sou líder. Hashtag eu sou líder. Só para eu identificar. Eu sempre digo, o líder, o professor, precisa estar atento ao que acontece fora da sala de aula, fora das quatro paredes da igreja, para ajudar a sua classe no crescimento espiritual. Tópico 2. Os falsos mestres e a vinda de Cristo. Na época em que Pedro escreveu essa carta, alguns falsos mestres infiltrados na igreja local, que rejeitavam os ensinos de Jesus, estavam ensinando que a volta de Jesus não ocorreria. Eles fingiam ser crentes, participando da adoração pública, porém ensinavam mentiras e viviam de forma imoral. 2 Pedro 2, o 3, 2, vamos ver aqui, ó, o 3. E por avareza farão comércio de vocês com palavras enganosas. Para eles, a condenação está lavrada há muito tempo e não tarda, e a destruição não dorme. Olha só, versículo 10. E especialmente aos que vivem segundo a carne, entregando-se a paixões imundas e desprezando toda autoridade. São atrevidos, arrogantes e não temem blasfemar contra as dignidades. E, enfim, muitos outros textos aqui. O apóstolo se opõe a eles, dizendo que a negação da vinda de Cristo e a imoralidade defendida por eles teriam consequências severas. Paulo alerta que Deus os julgará assim como julgou os anjos que pecaram, a sociedade na época de Noé, as cidades de Sodoma e Gomorra. Tá? Então, eles vão colher as consequências das suas más condutas. Agora, é interessante que a gente esteja alerta, não é? Porque os falsos mestres serão julgados, eles sofrerão as consequências. Mas e quem se deixa enganar pelos falsos ensinos? Agora, é interessante também estarmos preparados. Por quê? Haverá um julgamento, haverá uma cobrança. Mas o texto de 2 Pedro, ele apresenta algo que para mim é muito lindo. 2 Pedro, capítulo 3 e versículo 9. O Senhor não retarda em cumprir a sua promessa, como alguns julgam demorada. Pelo contrário, é longânimo convosco, não desejando que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então, por que Deus não extermina logo de uma vez os falsos mestres e falsos ensinadores? Anote aí, primeiro, é um teste para a nossa fé. A fé verdadeira, ela é revelada em meio aos falsos ensinos. E como você não se deixa enganar, conhecendo a verdade, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu aprendi uma coisa sobre nota verdadeira e nota falsa. Sabe como é que se descobre nota falsa? Como se reconhece uma nota falsa de dinheiro? Conhecendo em detalhes a verdadeira. Quanto mais você conhece a nota verdadeira, mais fácil fica de identificar a nota falsa, por mais que a nota falsa seja uma imitação perfeita da verdadeira. Mas o falso, a nota falsa, nunca será idêntica. Uma coisa é ser uma cópia perfeita, mas ser uma cópia perfeita, uma imitação perfeita, não torna ela uma nota original. E como é que você descobre, reconhece uma cópia perfeita, uma cópia idêntica, como não original? Conhecendo o original, conhecendo o verdadeiro. Quanto mais se conhece a verdade, mais fácil fica de identificar a mentira. E eu associo isso falando de dinheiro, de nota, por quê? Porque os falsos mestres surgem infiltrados no meio da igreja. O discurso deles é um discurso aparentemente verdadeiro. E é muito fácil se deixar enganar
se você não conhecer o verdadeiro evangelho. Então, por exemplo, nestes últimos dias viralizou um influenciador batizando pessoas. Transformou o batismo num show, e eu não lembro agora, mas as pessoas pagaram para ter essa experiência com ele. 8 mil, 20 mil, não estou lembrado. Gente, isso é falso ensino. A igreja, desde que a igreja, a pessoa aceita Jesus, ela é discipulada, ela é preparada, ela é acompanhada por uma igreja. Para a gente chegar em 2025 e o batismo virar um negócio, um comércio. Isso é perigosíssimo. Perigosíssimo. Né? Então, e as pessoas, sem conhecer o verdadeiro evangelho, se sentem atraídas pelo falso. Por isso que a gente conclui no tópico 3º, mas antes, se você não se inscreveu ainda, inscreva-se e ative as notificações, dá like no vídeo, dê seu comentário, que é importante para nós. Isso, deixa aí o seu comentário é valiosíssimo para nós, vale para nós de onde você nos assiste. Se você quer conteúdos aqui sobre liderança, escreve aí o que você quer aprender com a gente, que tipo de experiência sobre liderança você quer que a gente fale aqui, grave aqui para você. Será um prazer atender aí a sua demanda enquanto líder do seu departamento também, tá certo? E inscreva-se, bora chegar nessa semana a 30 mil inscritos? Acho que dá, né? Menos de 50 pessoas, não é possível. 3º tópico, crescer é nossa vocação. Crescer na fé deve ser um compromisso de todos os cristãos. Ninguém pode ser criança a vida inteira. De igual modo, aqueles que nasceram na fé devem crescer gradativamente, gradualmente. Afinal de contas, se há vida, há necessidade de crescimento. Essa é uma realidade tanto biológica quanto espiritual. Tão natural quanto é um bebezinho que nasce miudinho, sem saber falar, sem saber andar. Tão natural quanto é esperar que este bebê, ao longo do tempo, vá crescendo, se desenvolvendo suas habilidades de fala, de movimentação, de alimentação. Espiritualmente é a mesma coisa. A igreja é a mesma coisa. Efésios 4, do 11 ao 16. Nós somos chamados para crescimento. Isso significa movimentação. Isso significa conhecimento, que gera crescimento. Pedro afirma que tudo o que precisamos para o desenvolvimento de nossa vida cristã está em Deus, de maneira que todas as nossas carências e ausências podem e devem ser supridas pelo Senhor, que coloca à nossa disposição um reservatório inesgotável de recursos espirituais para nossa subsistência, missão e crescimento na fé. Vamos olhar aqui, 2 Pedro 1, 3. Seu divino poder nos tem concedido tudo o que diz respeito à vida e à piedade por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e excelência. Por meio delas, ele nos tem concedido suas preciosas e muito grandes promessas para que, por elas, possamos ser coparticipantes da natureza divina, escapando da corrupção que há no mundo resultante das paixões. Então, em Cristo, na sua palavra, no seu poder, está tudo o que precisamos para o nosso crescimento espiritual. Porque este é o propósito de Deus, nos transformar à imagem do seu Filho Jesus Cristo. Vamos olhar aqui, eu gosto desse texto aqui demais também, Romanos, capítulo 8 e o versículo 29. Quer ver? Romanos 8 e o versículo 29. Porque aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, o que é crescer na fé? É assumir todos os dias um pouco mais do caráter de Cristo. É se tornar todos os dias um pouco mais
parecido com Jesus. Isso é ser cristão. Ser cristão não é um clube. Tá? Eu vou gravar um vídeo aqui falando que ser cristão está em moda. Então, as salas de cinema que apresentam filmes cristãos estão ficando lotadas, teatros e estádios estão ficando lotados. Nunca se vendeu tanta Bíblia quanto nos dias de hoje. No entanto, cultos estão ficando esvaziados, a juventude, muitos estão fugindo de compromissos com a obra de Deus e não vemos na sociedade mudanças sociais que deveriam ser resultado do novo nascimento. Porque quem aceita Jesus de verdade, e para mim esse é o maior sinal da falta de crescimento, de maturidade espiritual em muitos crentes, na igreja como um todo. Porque quando há crescimento e maturidade, há mudança de comportamento. E mudança de comportamento em larga escala, aos milhões, como os números dizem que somos, as estatísticas dizem, somos milhões. Novo nascimento em larga escala naturalmente vai resultar em mudança de comportamento que é impossível de ser ignorado. Não tem como ignorar. Mudança de comportamento, resultado do novo nascimento em larga escala. Então, uma pessoa que bebia, ela aceita Jesus e abandona a bebida, não vai fazer tanta diferença. Mas 1 milhão de pessoas, dentro de um mesmo território, que aceitam a Jesus e abandonam a bebida, não tem como isso ser ignorado. 1 milhão de pessoas que aceitam a Jesus, que compreendem o Evangelho e abandonam a pornografia e abandonam a prostituição, isso não tem como ser ignorado. Mas isso não está acontecendo. Por quê? Porque muitos cristãos estão se contentando em participarem de um berçário gospel, onde... Deixa pra lá, velho. Deixa quieto. Acho que não tem ninguém nem assistindo também. Vamos lá. Bom, olha só. O propósito, então, de Deus é nos transformar à imagem de Jesus Cristo, seu Filho. E por isso precisamos entender que todo crescimento, inclusive espiritual, existe também esforço e disciplina de nossa parte. Veja que o texto bíblico diz: cresçamos e prossigamos. Prosseguir, veja, seguir. Quando você coloca essa não sei como que chama, essa interjeição, antes de seguir, significa seguir 2 vezes. Seguir com duplo ânimo. Seguir com duplo esforço. Entende isso? Então, para crescer na fé, para amadurecer espiritualmente, para se desenvolver na fé, aí, vamos falar lá na sala de aula para os seus alunos. Não é algo aleatório, não é algo casual. Para crescer na fé, para amadurecer na fé, que é a nossa missão enquanto cristãos. Crescer, desenvolver, amadurecer, melhorar na fé. Nós precisamos ser intencionais. E aí, para resumir, em tempos de redes sociais, o que eu tenho dito onde eu tenho pregado para eles? Eu tenho dito o seguinte, que vocês precisam ser mais intensos e intencionais do que as gerações passadas, que não tinham tantas distrações e que não tinham nas suas mãos tantas opções, no cardápio espiritual. Então, as redes sociais, o smartphone, coloca na nossa mão um cardápio infinito. E aí, nós precisamos escolher do que vamos nos alimentar. O mais fácil é comer o fast food. O mais fácil é comer comida pronta, comida requentada. Mas a gente precisa procurar, vasculhar, se esforçar, ser intencional, agir com propósito de buscar o alimento verdadeiro, a palavra verdadeira, a mensagem verdadeira,
para que a gente não seja conduzido por falsos ensinadores e os seus falsos ensinos. É isso, meus amigos. Forte abraço. Assista, curta, compartilhem. Inscrevam-se no canal e até o nosso próximo encontro na próxima semana. Deus abençoe vocês.